Oi, gente, hoje eu quero compartilhar com vocês 5 lições desse livro aqui, ó. Seja um vencedor, como pessoas comuns se tornaram grandes líderes. E a gente pode aplicar essas lições na nossa advocacia. Mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e, claro, deixa o seu like. Gente, esse livro aqui, ele é um compilado de entrevistas que foi feito a várias pessoas, né? Várias pessoas que eram comuns, mas se tornaram grandes nomes na política, no mercado corporativo. E aí eu separei aqui 5 lições para compartilhar com vocês. A primeira, o autor do livro, ele fala que ele fica surpreso quando ele começou a entrevistar esses líderes e ele descobriu que cada um tinha um processo de autoconhecimento e que eles foram descobrindo as vocações deles, cada um à sua própria maneira, do seu jeito. Na mente dele, ele achava que existia pelo menos ali um padrão, né? Você vai por esse caminho para você chegar aqui. E ele percebeu que não. E a lição é: cada pessoa tem um processo, e esse processo ele é único. E é assim na nossa vida. Eu comecei a advogar sem prática, sem experiência. Tem pessoas que começaram a advogar da mesma forma que eu, no mesmo tempo, e trilhamos caminhos diferentes. Nossos processos foram diferentes, processo de crescimento, de aprendizado, de superação. Então, cada pessoa ela tem um jeito, ela tem um processo, e a gente precisa ter muita clareza disso, principalmente na questão da comparação. Se comparar com pessoas que já trilharam caminhos que você ainda não trilhou, que você quer trilhar. Então, tenha clareza nessa questão. Seu processo ele é diferente do processo do colega. Alguns vai ser mais rápidos, outros mais lentos. Então, a gente precisa entender isso. A segunda lição é: potencialize os seus pontos fortes. Todo mundo tem ponto forte, ponto fraco. A gente precisa olhar para os pontos fortes e potencializar. Quando eu comecei a advogar, o meu ponto mais fraco era o medo e a insegurança, porque eu não tinha prática, eu não tinha experiência, eu não sabia como era advogar. Mas eu olhei para os meus pontos fortes. Qual era? Eu não tinha vergonha de pedir ajuda e de dizer que eu não sabia. Eu também era muito curiosa. Olha, eu não sei, mas eu vou saber como é que faz isso aqui. Eu vou procurar, vou perguntar, enfim, vou descobrir como faz e vou fazer. E também eu não demorei para buscar capacitação. Eu não fiquei ali pensando quando vou me capacitar, como. Não, fui buscar capacitação. Isso também me ajudou muito. Como eu potencializei os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, eles foram indo embora. Por quê? Eu fui perdendo medo. Eu fui ficando com mais segurança e, claro, né, fui adquirindo experiência naquilo que eu me propus a fazer, que era ser advogada. A terceira lição é: se preocupe com o que é básico. Tem uma parte aqui do livro que ele fala assim, que os grandes líderes, eles se preocuparam em pagar o aluguel e depois foram conquistar o mundo. E às vezes a gente quer fazer o inverso, né? Eu vou conquistar o mundo e depois eu volto para pagar o aluguel. Não dá para ser desse jeito. Em alguns casos, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu já venho advogado, ele pega ali, né, a carteira da OAB e fala: vou abrir meu escritório. E às vezes sem condições de fazer isso, não tem dinheiro mesmo para abrir um escritório, para manter um escritório. Até porque quando você abre um escritório, não é somente você sentar na cadeira e esperar o cliente chegar. Existe muito mais coisas, porque a sua advocacia ela é um negócio, ela precisa ser vista e tratada como um negócio. E aí abre o escritório, não dá certo, fecha o escritório, porque não se preocupou com o básico, né? Ao invés de se preocupar com o aluguel, foi se preocupar em conquistar o mundo. E aí, mais para frente, o autor ele fala que, mesmo com as contas, mesmo com as preocupações diárias, essas pessoas, elas não perdiam o foco dos seus sonhos, né? Daquilo que motivava elas a chegar onde elas queriam chegar. E exatamente isso a gente tem que pensar. Olha, sou jovem advogado, tenho pouca prática, ou não tenho prática, não tenho cliente, mas eu vou agora me incapacitar para buscar, né, fortalecer a minha base e depois eu parto para conquistar o mundo. A quarta lição é que as pequenas coisas importam. Os pequenos aprendizados que você teve vão importar para o profissional que você quer se tornar.
Ele vai trazer um relato aqui de um advogado norte-americano que ele começou a empreender na faculdade. E aí depois ele relembrando esse momento do empreendedorismo dele na faculdade, ele fala que as coisas pequenas que ele fez ali na faculdade foram que ajudaram ele a fazer coisas grandes. E depois ele vai dizer, né, que você aprende o que fazer, o que não fazer, porque todos os negócios têm os mesmos problemas. Como eu já falei, a advocacia é um negócio. E sobre essa questão, eu já falei aqui no vídeo que se você puder, comece a fazer estágio desde os primeiros semestres. São esses estágios, são esses aprendizados que vai te tornando um profissional de excelência. Porque você vai fazer estágio em várias áreas, você vai descobrir de fato qual é a área que você mais gosta de atuar e com isso você vai ganhando experiência. Você já sai ali da graduação com muita bagagem para a sua vida profissional. E isso faz muita diferença na prática. E o quinto ponto é uma mensagem, na verdade, né, para os jovens. Aqui não é para os jovens advogados, mas a gente pode sim colocar para os jovens advogados. Ela foi governadora do Texas e ela fala assim: orgulhe-se de quem você é. Não pense que há sempre alguém fazendo algo melhor ou maior. Orgulhe-se de quem você é, seja largo, seja grande. Não deixe ninguém diminuí-lo. E é assim. E principalmente essa parte aqui, ó. Não pense que há sempre alguém fazendo algo melhor que você. Principalmente para o jovem advogado, como eu já falei, ficar olhando para aquela pessoa que já trilhou aquele caminho que ele quer trilhar e se comparando. Isso é muito ruim. Até para o colega que começou junto com você, começou sem experiência, da mesma forma que você. Não pense que ele está fazendo algo melhor ou algo maior que você. Olha para o seu caminho, olha para o seu processo e vai buscando se capacitar naquilo que você se propôs a fazer. Sou advogado trabalhista, vou ser um ótimo advogado trabalhista. E vai seguindo o seu processo sem olhar para os lados e tem pensar que o outro faz melhor, que o outro é melhor. Acredite em você. Acreditar na gente é fundamental. Porque se a gente não acreditar, a gente vai viver uma vida de insegurança, a gente vai viver uma vida de medo, a gente vai viver uma vida sem, de fato, entregar o nosso melhor. Porque a gente não acredita naquilo que se está fazendo. Então, essas foram as lições desse livro. Esse livro ele é maravilhoso, ele tem várias lições muito importantes que a gente deve aplicar na nossa vida. E eu achei muito pertinente trazer essas 5 lições aqui para vocês. Eu vou deixar também essas lições aqui na descrição, exatamente como está no livro, para que vocês possam ler e se inspirar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Ativa as notificações e, claro, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!